Olá, sejam todos muito bem-vindos. Mais um programa aqui do Desenvolve Vale. Eu sou Kiko Savaia e hoje estaremos aqui tratando de um tema extremamente importante. Por quê? Porque quando se fala em segurança, isso interessa a todos nós. Nós sabemos que a nossa região é uma região com bons indicadores de segurança, mas precisamos conhecer como é que funcionam alguns órgãos, algumas entidades. Então hoje eu tenho uma convidada muito especial. Aliás, aqui só vem convidado muito especial e vocês sabem disso. Eu estou hoje como entrevistada a delegada-chefe da Polícia Federal de São José dos Campos, doutora Mariana Calderon. Tudo bem, doutora Mariana? Tudo bom, Kiko. Obrigada. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Imagina, o Desenvolve Vale, doutora Mariana, nosso programa aqui, ele gosta de tratar de assuntos de interesse da opinião pública, né? Então a gente entrevista aqui médicos quando tem alguma novidade, prefeitos, governador, vice-governador, deputados, sempre trazendo informações úteis e importantes. E segurança é um tema bastante debatido no nosso país, né? A gente sabe que é um desafio, segurança pública. Às vezes, quando a gente viaja para a Europa, alguma coisa do tipo, você chega lá. Eu até lembro de uma cena que eu fui perguntar para o rapaz do hotel se o Uber lá era seguro e tal. Ele falou, nossa, engraçado que todos os brasileiros fazem essa pergunta aqui para a gente. Então, segurança é algo que a gente sempre teve muito problema, né, no nosso país. A nossa região está muito bem amparada pela questão da segurança. Mas eu gostaria de ouvi-la um pouquinho. A senhora começou como sempre na Polícia Federal? Sim, a minha trajetória profissional, né, foi sempre na Polícia Federal. Eu comecei em 2002, passei por alguns estados e agora, desde o ano passado, eu cheguei no meu estado natal, eu cheguei aqui em São Paulo. Tá. E veio da onde a última? Eu passei por Brasília, minha última parada, né? Em Brasília. Eu ocupei a função de diretora de gestão de pessoas, depois de coordenadora geral de saúde, quando a gente conseguiu implementar o plano de saúde para os policiais federais. A Polícia Federal não tinha um plano de saúde. Legal. E alguns programas importantes relacionados à saúde mental, à prevenção e ao enfrentamento ao assédio sexual e moral na Polícia Federal. Tá. E aí eu fui presenteada com a possibilidade de estar aqui em São José dos Campos, à frente da Delegacia de Polícia Federal aqui em São José. Que beleza, hein? Uma cidade importante, São José dos Campos, e vir nessa condição de chefiar a Polícia Federal, isso realmente é muito importante. Agora, doutora Mariana, a Polícia Federal, a gente sabe que ela tem atribuições, né? Cada polícia tem o seu foco de atuação. Para o nosso telespectador entender, quais são as principais atribuições de uma delegacia da Polícia Federal? Tá. A Polícia Federal, né, para a gente colocar assim de uma forma geral, ela é a Polícia Judiciária da União. Isso significa que, primeiro, é uma polícia investigativa. Ela não faz ronda, ela não é ostensiva, não tem uniforme, é uma polícia de investigação. E para os crimes federais, aqueles crimes que têm essa atribuição, né, da Justiça Federal e, por conseguinte, da Polícia Federal. Então, são crimes de lavagem de dinheiro, são crimes que abrangem vários estados da federação, são crimes internacionais, tráfico de drogas, contrabando, descaminho, a fronteira marítima, aeroportuária. E também a Polícia Federal, além dessa função primordial, que é a investigação de crimes federais, ela também tem nas suas atribuições muitas funções administrativas, mas de polícia administrativa. Tá. Então a gente faz, por exemplo, o controle de produtos químicos, que são precursores de drogas, né, como cocaína, enfim. Então a Polícia Federal faz esse controle de produtos como cafeína, enfim, fármacos em geral. A gente faz a fiscalização da segurança privada, de agências bancárias, carros fortes. A gente também faz a emissão de passaportes, Sim. né? Um serviço Esse muito é bem conhecido, né? muito conhecido. E agora, recentemente,
além da atribuição de armas, né, de porte e de registro de armas, nós também recebemos a atribuição de fiscalização dos caçadores, atiradores e colecionadores. Certo. Né? São as pessoas civis que querem ter autorização para terem armas. Nessas condições. Nessas condições. Né? A gente já cuidava das pessoas civis que queriam possuir armas. Agora são civis um pouco mais específicos, né? Que se preenchem requisitos para serem classificados como caçadores esportivos, atiradores e colecionadores. E aí vem a diferença, né? Eles têm uma quantidade maior de armamentos, eles são submetidos a testes, eles têm que participar de competições. Cada categoria ali tem os seus requisitos para se manterem nessa condição. Perfeito. Agora, a gente tem visto aí que às vezes as pessoas que não são policiais, né, vão em clubes de tiros, tudo. Então, são essas pessoas que acabam buscando essas autorizações? Também, né? Que é um risco, não é um risco não, doutora Mariana? Ver alguém armado. Hoje em dia eu falo, gente, não arruma confusão no trânsito. Parece que o ser humano está meio estressado demais. Às vezes, por uma bobagem, uma vaga de estacionamento em shopping, você vê pessoa, para com isso, pelo amor de Deus, olha que coisa fraca, às vezes você vai acabar com a sua vida. Então, se uma pessoa dessas, às vezes, que briga porque ele achou que fechou ele no trânsito, porque tem muita gente barbeira também, mas o cara acha que fechou de propósito, tem os que fecham de propósito, mas tem muita gente barbeira mesmo, que não sabe dirigir. Não é para ficar nervoso. E se a pessoa está armada, não é um risco, a senhora que tem experiência com segurança pública, as pessoas andarem armadas assim dessa forma? É uma decisão muito delicada, né, que tem que ser tomada sem emoção, né? Para você ter um armamento, você precisa, em primeiro lugar, ter um treinamento muito extenso, um treinamento regular, um treinamento que te traga uma memória muscular, porque é isso que vai te dar a chance de sucesso em eventual reação. Mas além disso, né, além de tudo isso, para você carregar uma arma, você não tem que só ter esse treinamento. Você tem que conversar com a sua família, por exemplo, como é que ela reagiria. Você está com a arma, mas e o restante da sua família num carro, por exemplo, que fosse alvo de alguma abordagem e você pretendesse reagir com aquela arma? Então, são várias questões que têm que ser colocadas na balança. Eu falo, a Polícia Federal, ela executa políticas públicas, nós não fazemos as políticas públicas. Então, tem a lei, existe um normativo, e a Polícia Federal, na hora de conceder ou não as armas, ela segue o que está na lei. O que tiver na lei, a gente vai obedecer. Mas essa decisão anterior do particular, ela tem que ser muito pesada, porque ao invés de garantir a segurança dessa pessoa, muitas vezes ela pode trazer um insucesso de uma ação e às vezes a pessoa é morta com sua própria arma, como a gente vê muito acontecer, infelizmente. Perfeito, porque o bandido, ele está pronto para atirar. Né? Às vezes está com droga na cabeça, está lá, ele está pronto. Agora você, um pai de família armado, você não vai querer ter no seu currículo que você matou alguém por causa de... E outra coisa, andar com arma também, não saber atirar, ou querer só intimidar, pode tomar um tiro mais rápido ainda, né? Então acho que essa fala... A gente aprende na polícia, a gente só saca a arma se for para usar. Ninguém intimida ninguém com arma. Exatamente. É só se você estiver preparado para usar, aí você saca a sua arma. Exatamente. Senão... Muito bem, estamos aqui conversando com a delegada-chefe da Polícia Federal, doutora Mariana Calderon. Doutora Mariana, nós vamos para o intervalo. Vamos para o intervalo comercial e voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta hoje conversando sobre segurança pública. Doutora Mariana Calderon, chefe da Polícia Federal da Delegacia de São José dos Campos. Doutora Mariana, a gente falava no primeiro bloco que a Polícia Federal é investigativa para crimes federais. Mas existe, às vezes, a necessidade de um apoio às demais polícias numa integração, porque a gente tem visto muito a questão da integração da Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Civil. A Polícia Federal participa também como apoio em demais situações? Sim, a gente tem inclusive uma seção específica
da Polícia Federal, que são as FICOS, as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado. Tá. Né? Em todos os estados existe essa representação, né, essas unidades, e que são voltadas especificamente a esses crimes que não necessariamente são federais, certo, mas que demandam essa integração por serem crimes, inclusive interestaduais. Eu estou falando de criminalidade organizada, eu estou falando de assalto a banco, de tráfico de drogas, isso tudo é trabalhado dentro dessas unidades. A integração das forças de segurança hoje é uma das maiores e melhores ferramentas, né, que a gente tem junto da integração também da inteligência, né, essa troca de informações das redes de inteligência entre as forças de segurança pública para o enfrentamento desse tipo de criminalidade. É muito importante, né, essa integração. E a tecnologia tem ajudado bastante? Bastante. Inclusive, a tecnologia permeia hoje a prática criminosa. Né? Então, a gente hoje tem desafios que antes... Né, os meus antecessores ali na polícia, eles não conheceram. Tá, né? São os crimes cibernéticos, os crimes de pedofilia por meio digital, são os crimes de fraudes bancárias. Desculpa. Não, crimes de pedofilia, né? Muito triste. Recentemente a gente viu a prisão do piloto. Né? Sim. É inacreditável que o ser humano seja capaz disso. E até na época do Dr. Ivo ainda, que era o seu antecessor aqui na Polícia Federal, ele comentava que a polícia estava com trabalhos muito exitosos no combate à pedofilia. Isso continua? Sim, a gente tem, nacionalmente aqui em São José dos Campos, a gente tem, em comparação aos números nacionais, uma grande taxa de sucesso no enfrentamento a esses crimes de exploração sexual infanto-juvenil, de abuso, né, de cyberbullying. E a gente tem, inclusive, conseguido, com o trabalho daqui local, resgatar vítimas olha só. em outros lugares do país que estão expostas a esse tipo de violência. Então, os números nossos aqui são muito importantes para o restante do Brasil. A Polícia Federal, ela transmite, ao sentimento que eu tenho, muita confiança da população, né? Até agora está tendo lá a investigação nesse período aí do episódio do Banco Master, tudo isso, e a gente sente que a população, de uma certa forma, quer ver a autonomia da Polícia Federal. Essa autonomia, ela nos traz cidadania, porque a gente sabe da importância que tem o combate a essas situações de crimes, como estão sendo investigados lá no Banco Master e tudo mais. Essa credibilidade que a Polícia Federal tem com a sociedade, isso é muito importante, né, doutora Mariana? A gente preza muito por essa... Vocês sentem isso? A gente sente. Cada vez que a gente faz uma operação que passa a viatura ostensiva nas ruas e que a população sabe que foi uma operação, nós somos aplaudidos. Olha só, nos isso semáforos, é muito nas ruas. E a gente preza muito por manter esse nível de confiabilidade, porque a gente acredita que num país democrático, né, uma polícia federal, uma polícia isenta, uma polícia que não persegue, uma polícia que também não coage, né? Uma polícia, na verdade, a polícia é a primeira defensora dos direitos humanos de uma população num Estado democrático de direito. Sem dúvida. Então, é muito importante isso que você falou da autonomia. Autonomia para que a gente possa ter as nossas investigações, para que a gente consiga conduzir essas investigações sem interferências. Com isenção, né? Com isenção, né? Porque o objetivo final de uma investigação não é prender alguém. O objetivo final de uma investigação é trazer a verdade real. Se aquilo foi ou se aquilo também não foi crime. Isso é uma solução possível. E eu pessoalmente, doutora Maria, não acredito em regeneração de bandidos mais perigosos. Eu desisti disso. Então, eu acho que é o seguinte, que é muito importante a polícia realmente ter a sua autonomia, deixar esse cara atrás das grades. Agora acabou a lei da saidinha, né? Que os indicadores, né? Quando você tem a saidinha, as pessoas voltam a cometer crimes, né? Então a atuação da polícia, ela é importante e eu acho que isso traz um sentimento de segurança. Eu até queria comentar aquele episódio do aeroporto, né, que 2 passageiras no aeroporto de Guarulhos tiveram as suas etiquetas. Imagina, essas moças ficaram acho que 30 dias
presas na Alemanha. Em outro país, né? Porque os caras trocaram a etiqueta dela por etiqueta com mala com droga. Então, acho que as penas, a legislação, na sua opinião, doutora Mariana, está acompanhando a penalidade para esses que são comprovadamente criminosos? Eu acho que esse exemplo que você deu é um exemplo disso que eu acabei de falar, que a Polícia Federal também trabalha até para inocentar as pessoas. Esse Verdade. caso de Guarulhos, houve uma investigação intensa e muito rápida, inclusive, para que pudesse chegar ao país estrangeiro o resultado dessa apuração aqui. Inclusive, essa rede, né, de atravessadores ali do aeroporto foi presa. Foi preso. Estão presos, tomara que sejam presos. Né? Agora, a legislação... Quer dizer, então foi a Polícia Federal que conseguiu demonstrar para a Alemanha que as moças que foram presas no aeroporto de Frankfurt não haviam sido as criminosas, que haviam trocado a bagagem delas. Então, olha aí, e a Polícia Federal teve a credibilidade para que isso é importantíssimo, porque talvez essas moças pudessem ficar lá alguns anos presas, até que se venha a verdade, né? A gente falava de cooperação, né? E uma área que também é da Polícia Federal é a Interpol. A Interpol no Brasil é a Polícia Federal. E essa cooperação internacional acontece em grande número dentro da nossa polícia aqui brasileira. Existe um respeito entre as pessoas, né? Sim, existe um intercâmbio de informações de inteligência, existe um intercâmbio de capacitações, de treinamento, inclusive determinadas áreas nós levamos o treinamento para as outras polícias do mundo. Isso é muito importante. Eu acho que ter essa atuação, né? Olha, esse exemplo do Guarulhos foi algo que comoveu o Brasil inteiro na época. Porque 2 pessoas inocentes foram presas, né? Imagina, você chega num país, quando você já chega num país, você já chega meio assim, né? Porque o idioma, e ainda uma cena dessa, então deve ter sido algo realmente muito traumático. Doutora Mariana, nós temos mais um intervalo. Então nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida. Muito bem, de volta, estamos conversando com a doutora Mariana Caldeirão, chefe da Polícia Federal aqui de São José dos Campos. Gente, cuidado, as polícias hoje têm sistemas de inteligência, estão sabendo certinho onde estão acontecendo os crimes, então cuidado ao querer praticar um crime cibernético, ao querer praticar qualquer tipo de crime, inclusive as drogas. Eu acho, doutora Mariana, que traficante tinha que ter uma pena mais dura ainda. Porque eu fico muito triste quando eu vejo um jovem dentro de uma boa família ser contaminado por esses bandidos do tráfico e tirando essas jovens crianças para o tráfico, e depois a chance deles se tornarem também criminosos é grande demais. Né? Mas eu queria saber de crimes cibernéticos, programas preventivos. A Polícia Federal, eu sei que ela atua nisso. Podia explicar um pouquinho para a gente, doutora Mariana? Essa preocupação, né, com os jovens, como você colocou, a gente também tem. E muitas vezes vem aquela impressão de que a gente pode estar enxugando gelo. Certo. Né? E a gente percebe que algumas ações, por mais simples que elas sejam, as ações informativas e formativas, elas trazem enormes resultados. Tanto na área de prevenção às drogas, quanto na área de prevenção a crimes cibernéticos. Nós temos 2 grandes programas que são nacionais. A Polícia Federal aqui em São José dos Campos também oferece esses programas. Nós temos os multiplicadores aqui formados, capacitados para isso. É o programa Tamo Junto, que é de prevenção às drogas. Então, aqui a gente aplica normalmente junto às escolas estaduais e é um programa de 12 intervenções. Então, ao longo de um ano, uma escola ela é apadrinhada pela Polícia Federal e a gente leva esse material e essas discussões à sala de aula para que esses alunos possam discutir sobre isso, ter acesso a esse material. E a presença dos professores em sala de aula também tem que acontecer para que a gente consiga que esses professores sejam os próximos multiplicadores. Sem dúvida. Né? Quer dizer que apadrinham uma escola por ano. Isso. E que idade desses alunos? A gente
efetivamente a partir do 8º, 9º ano. São essas as turmas que o material está mais preparado para essas turmas, e também os números mostram que a oferta de drogas, a vida social do adolescente, né, começa mais nessa fase. E para os crimes cibernéticos? Para os crimes cibernéticos é um outro programa, é o programa Guardiões da Infância. Esse programa trabalha um pouquinho diferente, são intervenções únicas, e a completa são intervenções de 5 encontros, né? E também a gente consegue levar isso de uma maneira mais, num vocabulário mais palatável para os alunos dessa idade, mas também para os pais e para os educadores, né? Porque é preciso um olhar muito atento dessas gerações que não tiveram acesso à tecnologia, que é a nossa geração, né? Então são coisas que a gente não consegue distinguir, não consegue identificar uma alteração de comportamento. Às vezes uma pesquisa no celular é reveladora no celular de adolescente. Nós, como não tivemos isso, né, essas gerações anteriores, então é muito difícil para a gente saber o que fazer e como fazer. Então esse programa também busca formar esses adultos, educadores, pais. E como que a pessoa tem acesso a esse programa de formação? Podem nos procurar na Polícia Federal aqui. A gente, em São Paulo, a coordenação desses 2 programas é feita na nossa delegacia aqui. O coordenador regional do estado de São Paulo está aqui em São José dos Campos, e a gente está à disposição. Esse é um trabalho muito, muito importante para nós. Doutora Mariana, nosso tempo aqui está passando muito rápido, mas eu quero dizer o seguinte, que isso é fundamental. Até porque eu acho que tem pais que liberam muito cedo os celulares. Eu acho que educar os pais, olhar o que o filho... Porque hoje, com o celular na mão, o filho conversa com o mundo. Ele faz, né, não tem fronteiras. É uma janela que se abre, né? Esse meio digital, esse meio virtual, ele acaba abrindo uma janela de possibilidades, tanto positivas quanto negativas. É um outro mundo, que antes não havia acesso a esse mundo. Então é um celular, é um jogo online, que tem um chat que outras pessoas podem acessar. Tudo isso tem que ter o acompanhamento parental. Maravilha. Doutora Mariana, nosso tempo aqui terminou. Quero agradecer demais tantas informações importantes que podem contribuir aí com os nossos telespectadores. Parabéns pelo trabalho à frente da Polícia Federal, e está sempre convidada para trazer informações importantes para os nossos telespectadores. Kiko, a gente agradece. Na Polícia Federal estamos à disposição e muito orgulhosos de podermos prestar esse serviço de qualidade para a população do Vale do Paraíba. Perfeitamente. Muito obrigado. Então, hoje conversamos com a doutora Mariana Calderon, chefe da Polícia Federal. Informações extremamente úteis e de utilidade pública para você, nosso telespectador. A vocês, muito obrigado, e fiquem agora com o SBT Brasil.